Melhores filmes que eu vi pela primeira vez em 2024. Essa ainda não é minha lista de melhores filmes de 2024, porque eu pretendo ver mais filmes, tá? É a lista dos melhores filmes que eu vi, no geral, durante esse ano. Não vão entrar lançamentos, tá? Só filmes de antes de 2024, filmes no geral. Então vamos lá. Era pra ser 10. Só que quando chegou pra fechar a minha 10ª posição, eu não consegui escolher entre 2 filmes. Então vai ser um top 11, né? Um filme a mais. É isso. O Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos. Já entra aqui. Ah, e não tem ordem, tá? Não tem ordem, bota na JB. O Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos. Pra mim, um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Inclusive, nessa minha lista, vai entrar 2 filmes brasileiros e 2 filmes brasileiros que entram, tipo assim, no meu top 5 filmes brasileiros de todos os tempos, tá? E um deles é O Amuleto de Ogum. Você sabe que o filme é foda quando tem a pica da Cinemateca Brasileira, né? No pôster, ali a pica da Cinemateca Brasileira. Mas beleza, O Amuleto de Ogum. Qual que é a história do Amuleto de Ogum? É sobre um caba que ele recebe, né, o Amuleto de Ogum, que faz ele ficar com o corpo fechado, né? E aí todo mundo da máfia quer matar ele, mas não consegue matar porque ele tem a porra do Amuleto de Ogum, né? E aí eles têm que quebrar o Amuleto de Ogum, matar eles quando ele tiver sem esse amuleto de proteção, né? Eu acho que é um filme muito foda, porque ele consegue aliar tradições, né, do cinema de crime hollywoodiano com a cultura brasileira, né? Porque ele é um filme que ele fala muito sobre a questão da espiritualidade e da espiritualidade no Brasil, né? As religiões de matriz africana, como o brasileiro experimenta a espiritualidade, e ele faz isso nesse filme de gênero, que é um filme de máfia, de crime, né? Aos moldes, assim, hollywoodianos. É muito foda. É tipo, porra, imagina se o Scorsese, um filme do Scorsese, só que abrasileirado, tá ligado? E é muito foda como ele é construído assim, a cena inicial dele contando em flashback, porra, do caralho. Amuleto de Ogum, coisa linda, obra-prima do cinema brasileiro. Receba. Pai e Filha, do Ozu. Eu falei desse filme no Instagram ontem, até quando me perguntaram sobre filmes bons que retratam, né, a terceira idade. O Ozu, ele é um diretor que gosta de trabalhar, né, com conflitos geracionais, né? É um tema que é muito caro, né, ao Japão. O Japão, ele trabalha muito com isso, essa coisa das gerações, né? A tradição contra a modernidade, ou a tradição com os mais novos, né? Porque o Japão, ele é um país tradicionalista. E eu acho que o Ozu, ele trabalha isso de uma maneira muito sensível e muito bonita. O filme mais famoso do Ozu, né, que trabalha isso, Era Uma Vez em Tóquio. Mais uma vez em Tóquio, ele trabalha sob o pilar de uma família, né? Então é toda uma família em que é dividido, né, os mais velhos com os mais novos, e ele vai trabalhar essa relação. Pai e Filha foi um filme que bateu mais em mim, porque eu acho que por ele tratar com um núcleo, né, afetivo relativo menor mesmo, só um homem e uma filha, isso gerou uma potência emocional mais forte pra mim, muito forte pra mim. Eu acho a relação entre o pai e a filha nesse filme, tipo assim, a coisa mais bonita do mundo, sabe? Como ela renuncia coisas pela qualidade de vida do pai, e também o pai passa a renunciar coisas, né, pra ver a filha, né, ter também uma vida melhor. E eu acho que é algo que tem muito a ver com essa relação de família mesmo, né? Sobre você ser um indivíduo, mas que você nasceu, né, num núcleo familiar, e por isso, de certa forma, você tá ligado a outras pessoas. E eu acho que no Pai e Filho, assim, véi, só assistam. Tipo, é um filme muito lindo, que é até difícil de pôr em palavras. Assim, maravilhoso mesmo. A Rua da Vergonha, do Mizoguchi. Filme dos anos 50. Olha só. É um filme dos anos 50 que vai trabalhar, né, o cotidiano, né, e as dificuldades de trabalhadoras sexuais, né? Ali numa rua no Japão, né, em que é uma rua toda cheia de bordéis, né? Em que essa é uma rua conhecida por ser uma rua, né, cheia de bordéis, e que essas trabalhadoras sexuais, né, elas trabalham
E é um filme dos anos 50, cara, que trabalha com um negócio que é tabu até hoje, né? Que é tabu até hoje. E o Mizoguchi, ele trabalha com muito respeito essas figuras, né? De tipo assim, ele não condena elas por fazer esse trabalho sexual, mas ele também não esconde, né, todas as dificuldades e todos os problemas e as questões, né, que esse tipo de trabalho ele pode trazer. E ele trata com muito respeito, né, essas mulheres, mostram elas como mulheres diferentes umas entre as outras, né, mostrando quais foram os motivos que levaram elas a entrarem nisso, né, as suas individualidades, as suas questões. Cara, filmaço. A Rua da Vergonha, Street of Shame, do Mizoguchi. Do caralho. Vocês viram, né, que eu tive uma sequência aí de 3 filmes japoneses, porque qual foi a sequência que eu escolhi pra botar esses filmes, né? Foi a sequência do que eu assisti mesmo. Então, o primeiro foi o filme que eu achei mais no começo do ano e o último vai ser o que eu achei mais recentemente. Nessa época do ano eu tava vendo muito cinema japonês. Shunji Iwai também foi um diretor que eu vi muito esse ano. E April Story se tornou o meu filme favorito dele. Mais até do que o Lily Show, que é o mais conhecido, né? Eu acho que, mais uma vez também, o April Story, por ele ser um filme menor, literalmente mesmo, ele é um filme de 1 hora só. Um filme de 1 hora, que trabalha basicamente só uma pessoa, que é essa menina, né? E é um filme muito de uma narrativa, sabe? É um recorte temporal muito pequeno. Que é sobre uma menina que ela vai estudar fora, né? Ela vai fazer uma faculdade fora da cidade dela. E aí, por isso, ela tem que trabalhar. Ela tem que se mudar, desculpa. Ela tem que se mudar para outra cidade, né? Então, o filme já começa com ela pegando o trem, né? E saindo, né? Da família. A família querendo que ela ficasse e tal. E ela sai. E aí, ela vai para essa outra cidade porque ela tem que estudar. E aí, ela tem que construir toda uma vida nova. E ela se sente muito solitária nesse período, né? Porque ela tá só, distante da família, ninguém conhece ela. Então é um filme muito sobre isso, sobre se sentir desencaixado, né? Foi um filme que bateu muito em mim, porque lembrou até a minha irmã que recentemente passou por essa mesma coisa, tanto que quando eu vi o filme eu lembrei muito dela, então teve essa coisa emotiva, terminou o filme, eu fui falar com ela e tal. E, cara, eu acho que é um filme muito bom justamente por ele ter por ele ser isso. Porque ele começa muito com uma coisa de coming of age, né? De tipo uma passagem de era, né? Que agora ela tá meio que começando a entrar na vida adulta. Só que os coming of age, geralmente, eles costumam, né? Trabalhar um período de tempo muito longo. Então você vê o envelhecimento, você vê o amadurecimento dessa pessoa. Só que esse é um filme de 1 hora que ele começa... Você começa a se afeiçoar por aqueles personagens, por aquela história. Você quer ver qual que vai ser o futuro dessa personagem e ele simplesmente acaba. E tipo assim, eu geralmente não fico... Tem gente que é muito apegada, né? Tipo assim, acaba uma série, meu Deus, eu quero ver mais, eu quero ver o que aconteceu. Acaba um filme, meu Deus, eu quero saber o que foi que aconteceu depois. Eu geralmente não tenho muito isso com filme, com livro, com série. Eu vejo as coisas como obras fechadas. Quando terminou porque tinha que terminar. Só que quando terminou esse filme, eu fiquei tipo, caralho, eu quero ver mais coisa, velho. Eu fiquei muito apegado aos personagens. Só que terminou e eu senti isso, meu Deus, como que é um coming of age, assim, que começa, ela entrando na faculdade, simplesmente acaba, e aí? Né? E aí? Só que eu acho que é isso que torna um filme especial também, né? É esse caráter muito rápido dele. Enfim, April Story, vejam. Adeus à Linguagem 3D. Eu já tinha visto Adeus à Linguagem, tá? Mas esse ano eu vi a versão 3D do Adeus à Linguagem, que é um outro filme. Quer dizer, é o mesmo filme, né? Só que é 3D. Porque o Godard ele fez esse filme pensando nesse projeto 3D mesmo. Ai, como que você viu Adeus à Linguagem 3D 10 anos depois do lançamento? Eu já expliquei isso. Eu tenho um amigo meu que tem um óculos de realidade virtual, VR. Tal dia eu tava num bar e a gente tava discutindo quais são os filmes dos sonhos que você nunca vai poder ver, sessão no cinema. Aí eu falei, Adeus à Linguagem em 3D. Infelizmente eu nunca vou conseguir ver Adeus à Linguagem 3D no cinema. Aí ele falou pra mim, na verdade, tem uma forma de ver esse filme 3D. Aí eu, como? Aí ele, pelo óculos de realidade virtual. Aí eu, impossível. Aí ele, sim. Aí o que foi que aconteceu? Entrou o projeto Adeus à Linguagem 3D da gente. Ele baixou o programa que dava pra ver filme 3D. Ele baixou o simulador de cinema. Eu, na minha casa,
peguei o arquivo de Adeus à Linguagem 3D do BTDig, mandei pra ele colocou lá no programa, eu fui na casa dele e eu vi Adeus à Linguagem em 3D no óculos de realidade virtual. Muito boa experiência, tá? Filmaço Adeus à Linguagem 3D, tá? O Godard, ele vai trabalhar muito com essa coisa mesmo, da destruição da linguagem, né? Da linguagem cinematográfica, da linguagem artística e da própria linguagem mesmo, como no geral, um conceito filosófico no geral. O Godard gosta muito de trabalhar com linguagem, né? Trabalhar esse conceito da linguagem, né? Ele é o cineasta que mais trabalhou mesmo, assim, essa questão da linguagem, tanto que em vários filmes ele cita linguistas, filósofos da linguagem, Wittgenstein e os caralho. E ele faz isso de forma visual também no Adeus à Linguagem. E eu acho que o 3D só reforça tudo que ele tá querendo construir e desconstruir nesse filme. É um filme 3D que vai contra todos os outros filmes 3D que foi feito e é o melhor uso da técnica que eu já vi, do 3D, né? Adeus à Linguagem. Garotas do ABC, filmaço. Filmaço da porra. Garotas do ABC do Carlos Reichenbach, né? Grande Carlão Reichenbach. O Falsa Loura melhorado, já falei isso pro Felipe Leão. Eu acho que Garotas do ABC, ele consegue, cara, condensar tudo que é São Paulo, sabe? E eu nunca pisei em São Paulo. Deus me livre pisar em São Paulo. Não, mentira. Um dia, talvez eu vá pra São Paulo, mas Deus me livre morar em São Paulo. Na verdade, é na ABC Paulista, né? Desculpa aí os paulistanos por não conhecer muito bem a geografia, né, de São Paulo. Mas enfim, cara, o que ele consegue construir nesse filme de tensão social, política, individual dos personagens é muito foda, assim. Tem o personagem do Selton Mello integralista, literalmente esse filme tem o Selton Mello integralista, que ele tem lá o seu bando de pessoas, né, que são terroristas, que fazem ataques terroristas a nordestinos, pretos, gays, né, que tipo, e aí ele coloca isso, né, em justaposição com essas mulheres, né, que são essas que trabalham na siderúrgica aí, que o Carlos Reichenbach gosta muito de trabalhar, e como ele faz, né, o romance da personagem negra, né, com um cara que tá nesse grupo de integralistas, e aí você vê isso se colidindo, a forma como é construído isso, até ter uma colisão muito forte no final, porra, é muito foda, Garotos do ABC, filmaço. E eu acho que é um dos filmes mais, entre aspas, acessíveis do Carlos Reichenbach. Tipo assim, um Falsa Loura, um filme Demência, eles são... Falsa Loura nem tanto, mas tipo, filme Demência, Alma Corsária, são filmes que são mais difíceis, assim, de ver. Garotos do ABC... dava pra passar na sessão da tarde esse filme. Garotos da ABC dava pra passar na Globo até. É um filme que, porra, acho que todo mundo que vê vai achar foda. Garotos do ABC. Caralho, eu vejo muito filme bom, né? Bizarro. As Vinhas de Ira do John Ford. Eu acho o John Ford um dos cineastas mais incompreendidos hoje em dia. Como assim incompreendido? Ele é considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos. Mas eu acho que o John Ford, ele passa por um processo de interpretação errônea das suas obras, né? Porque muitas vezes ele é colocado como um cineasta de extrema direita ou de direita. E de fato, o John Ford, ele teve uma fase da sua carreira que ele era assumidamente republicano, né? Mas eu acho que lá nos anos 40, nos anos 50, enfim, o John Ford... ele trazia temas muito progressistas para sua época. Não só para sua época, digo mais, As Vinhas de Ira é um filme, talvez o filme mais marxista que Hollywood já produziu. E eu não tô brincando, tá? Nas Vinhas de Ira tem o conceito de exército de reserva, tem o conceito de ideologia mesmo, tem o conceito de alienação. Assim, esse filme é marxista pra caralho. Tá? Nem tô brincando. Vejam As Vinhas de Ira. E também as pessoas só conhecem muito o John Ford pelos seus filmes de faroeste, né? Esse não é um filme de faroeste. Esse é um filme que vai trabalhar justamente mesmo essa questão proletária. Aliás, não proletária, né? Porque são trabalhadores do campo. Mas essa questão dos trabalhadores, né, camponeses dos Estados Unidos e como eles sofrem, tá? Porra, do caralho. Outro filme do John Ford.
Outro filme do John Ford entrou aqui no meu top. Esse O Homem que Matou Facínora. Dessa vez, esse sim, faroeste, né? E talvez esse é considerado como... E eu acho isso uma definição errônea, tá? Como talvez o primeiro faroeste revisionista, né? Ou o faroeste, né, que mudou tudo e que trouxe mesmo essa nova fase para os faroestes, que são os faroestes revisionistas. Eu discordo dessa perspectiva, porque eu acho que já existiam muitos faroestes, né, que questionavam o gênero muito antes de Um Homem que Matou Facínora. Faroestes mesmo do John Ford. Mas não tem como negar que esse aqui ele é uma ruptura, né, pro subgênero do faroeste. O Homem que Matou Facínora é um filme que o John Ford ele vai questionar toda a lógica da justiça nos Estados Unidos, né? Vai colocar o personagem do James Stewart em contraposição com o John Wayne, né? James Stewart sendo esse cara que é a favor de resolver tudo dentro da legalidade, né? Dentro dos moldes do direito, no diálogo. E o John Wayne sendo o John Wayne, né? Quem melhor para representar, né, a ilegalidade, a resolução dos problemas através do conflito, da violência, que o John Wayne, né? Isso, na verdade, é o grande embate que os Estados Unidos passa politicamente durante toda a sua história, desde a sua formação. O faroeste, ele é um subgênero, ele é um gênero histórico, tá? Ele é um gênero histórico, porque ele trabalha mesmo essa caminhada para o oeste dos Estados Unidos, que faz parte do mito de fundação dos Estados Unidos, né? E quais são os mitos de fundação dos Estados Unidos? Primeiro, que os Estados Unidos é essa terra prometida da liberdade, né? Esse é o mito de fundação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sendo uma terra prometida, né, para essas pessoas que fugiram da Inglaterra e foram para essa terra para exercer sua liberdade, então tem muito a liberdade individual. E também o mito da resolução dos problemas através, né, do armamento, e não só do armamento individual. Porque os Estados Unidos se formaram o seu território a partir dos seus próprios habitantes, né? Os Estados Unidos não tinham um exército, um estado. Então os próprios habitantes, né, que formaram o seu território com armas. Isso é o quê? Massacre de indígenas, né? Massacre de indígenas, lutaram a guerra da independência, os próprios habitantes com suas próprias armas, né? A caminhada para o oeste, os próprios habitantes fizeram com suas próprias armas. Enfim, todo o mito de construção dos Estados Unidos é baseado nisso. Um homem, um indivíduo, sozinho, que vai contra o Estado e o legal com a sua própria arma, construindo, né, e protegendo a sua propriedade. O Homem que Matou Facínora trabalha isso de forma genial. Crianças Lobo. Esse eu até tenho um vídeo, né? Esse eu vi mais recentemente e eu até fiz um vídeo especial pra ele. Depois pesquisem aí, Huxley, Crianças Lobo, que aí eu falo muito sobre esse filme. Mas eu não vou falar tanto dele porque eu já falei demais, né? Mas é isso. Uma das melhores animações que eu já vi e, cara, um dos melhores filmes sobre maternidade, assim, de todos, e crescimento também. Eu já falei demais desse. Vou pular. Noroeste, do Jacques Rivet, Noroi. Uma coisa que eu acho muito especial no Jacques Rivet é como ele consegue misturar as linguagens do teatro e a linguagem do cinema. Porque assim, às vezes você tá vendo uns filmes do Jacques Rivet e parece que você tá vendo uma peça de teatro. Na encenação, na forma como os personagens se portam, no texto, né? Tudo tem um aspecto muito teatral em alguns filmes dele, tá? Só que aí, ele também quer lembrar sempre a gente que o que a gente tá vendo não é um teatro, é um cinema, né? É cinema. Então, é muito legal como ele faz isso de formas diferentes nos filmes. Noroeste tem um final, assim, do caralho, que eu acho que tem uma das experimentações de linguagem mais interessantes da sua época, em como ele alterna a textura das imagens, o colorido com preto e branco, altera a razão de aspecto do filme. Véi, só vejam esse filme, assim. É um filme muito, muito onírico, que eu acho que quem tá mais habituado com os filmes do Jacques Rivet sabe que ele faz esses sonhos filmados, como ele faz no Duelo, ou no Celine and Julie Go Boating, né?
eu acho o Noroeste o melhor entre esses três. Noroeste. E eu acho que esse aqui é o último filme. Eu fiquei em dúvida entre esse e o Noroeste de botar por último. Noite e Neblina. Também um dos melhores filmes que eu vi esse ano, né? Do Alain Resnais. Alain Resnais? Não sei como fala, foda-se. Simplesmente, assim, o melhor filme já feito sobre o Holocausto. Principalmente porque o Alain Resnais trabalha com algo que é muito pesado, que é o tempo, né? O tempo, a memória, o esquecimento. E ele trabalha isso não só no texto, mas visualmente, né? Então, toda a atmosfera que ele cria nesse filme, ela é muito opressora, né? É pesada, claro, um filme sobre o Holocausto, não tinha como não ser, né? Mas ele faz isso de uma forma muito, como é que eu posso falar assim, respeitosa com as vítimas, quando ele assume que ele tá vendo essa tragédia, se é que pode se chamar assim, tragédia, é um crime, na verdade, não é um crime. Ele tá vendo isso depois, né? Ele tá vendo isso como alguém de fora. E ele deixa isso evidente através da câmera, né? O filme começa com a câmera entrando nesses espaços, né? Nos campos de concentração. E você vê o efeito do tempo daquilo, né? São ruínas, né? São lugares vazios, são lugares abandonados. São lugares até que, se a gente não contasse a história, poderiam passar desapercebidos, assim, como lugares de esquecimento mesmo, né? Só que ele faz questão de lembrar. E ele lembra através de imagens de arquivos, né? Então, esse paralelo temporal que ele faz, né? Usando imagens de arquivo e também imagens captadas pela câmera, né? Preto e branco e colorido, é muito forte, né? É muito forte e que faz muito sentido dentro do tema que ele quer trabalhar, que é justamente isso, né? Não esquecer o que aconteceu. Noite de Neblina é um dos melhores filmes o melhor filme de Holocausto já feito, até hoje. E é de 56, tá? Então é isso. Esse foi o último filme. Esses são os 11 melhores filmes que eu vi esse ano, até o momento, né? Até 16 de dezembro. E eu vou deixar a lista do Letterboxd nele na descrição, pra quem quiser dar uma olhada, tá? É isso. Ainda vai ter o filme também dos melhores lançamentos de 2024, tá? O vídeo, aliás.